Já é uma coisa muito recorrente em The Beast Tamer o Rain ser um cara fora da curva, certo, meus amigos? Isso é um assunto que é assumido até mesmo pelos seus companheiros, até mesmo a Kanade e a Tanya veem que o Rain é completamente estranho em nível de poder. Todos ao redor dele que tiveram o mínimo de contato com algum domador de feras que não seja o Rain, sabe o quão estranho e poderoso o Rain é, conseguindo fazer coisas que nenhum outro pode fazer. Não, pode fazer não. Sequer sonhar em fazer. Nenhum outro poderia sonhar em fazer o que o Rain faz nesse ponto da história. E tudo isso se resume ao seu passado, o seu vilarejo, onde existiam outros domadores incrivelmente poderosos, e os seus pais, que também eram extremamente fortes, como o Rain diz que eles eram. Não que ele diz que eles eram poderosos, mas ele diz que eles eram iguais a ele, e ele é extremamente poderoso. Então, nesse caso, eles também poderiam ser muito poderosos também. Então, quem são as pessoas da Vila do Rain? Qual é a sua origem? Ele é filho de heróis, uma vila de heróis escondidos, ou ele é a criança que contratou Deus? Será que ele é um isekaiado de outro mundo e nós não sabemos disso ainda? É isso que eu vim te responder hoje, meus amigos. E tudo que eu peço em troca é aquilo. Deixa o likezão bolado e se inscreve no canal. É sério, a sua inscrição e o seu like é muito importante pra mim. A minha meta é 50 mil inscritos. Ainda esse ano eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. Em Yusha Parte é dito que domadores podem domar apenas um animal de cada vez, seja contratos provisórios ou definitivos, enquanto é aquilo, se você contratou definitivamente uma pessoa não, no caso um animal, você não pode contratar outro animal, ou seja, um contrato definitivo é definitivo, nem provisório você poderia contratar além dele, ou seja, é um limite, você é domador, domou um e já era. Domadores não podem compartilhar sentidos com os animais, e muito menos enviar partes de suas almas para dentro deles. Tudo que eles podem fazer é basicamente pedir ajuda do animal dentro dos limites de seu contrato, que é basicamente o que os outros fazem, pedem para esquilos averiguar uma floresta, pedir para uma águia olhar o céu, e é isso, o máximo que eles podem fazer. E é claro que não esqueçamos que com isso, pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas, têm sequer o poder para domar uma grande raça, porque grandes raças vocês sabem que são extremamente poderosas, principalmente as raças espirituais, como por exemplo as fadas, que seria a Sora e a Luna. E enquanto pouquíssimas pessoas poderiam sequer domar uma, o Rain foi e domou várias delas. Kanade, Tanya, Sora, Luna, Tina, Iris, e eu esqueci as outras porque é muita garota, meu Deus, que harem gigante. O Rain já demonstrou poderes muito fora da curva, que claro, quebram completamente os limites ou o normal desse mundo. Mas esse que é o ponto, meus amigos, esse é o ponto chave aqui. Ele demonstra poderes que quebram, pelo menos, o senso comum desse mundo. Os poderes do Rain quebram a compreensão das pessoas que vivem aqui, mas não que vivem em outros mundos. Vocês entenderam onde eu quero chegar, certo? Exatamente, é o famoso plot, o Isekai. Mas não ele, calma. No bolão do vídeo passado, onde quem chutou que o Rain é de outro mundo, você está certíssimo, meus amigos. Mas calma, o Rain não é de outro mundo, a sua linhagem é. Porque basicamente os seus pais são de outro mundo. Ele nasceu nesse mundo, mas os seus pais, parentes e linhagem são de outro, e por isso que você está meio certo e meio errado. Embora, é claro, o Rain nasceu nesse mundo, mas ele ainda é incrivelmente poderoso como as pessoas que nasceram no outro, afinal, a sua linhagem é o que manda no talento dele. E se os seus pais eram extremamente talentosos, o Rain com certeza vai ser muito talentoso como um monstro completamente fora da curva. Lá no volume 4 da Light Novel, durante o arco da Iris, que é essa Demon King que entra assim pro harem se tornando um dos contratos do Rain, ela fala um pouco sobre o seu passado, e o passado do povo demoníaco. A Iris atualmente, na verdade, é bem velha, apesar da sua aparência bem jovial. E durante o arco dela, enquanto ela conversava com o Rain e contava sua história, ela disse pra ele que mais ou menos 19/20 anos atrás, quando ela tinha apenas 86 anos, em quem diria, um grupo de pessoas apareceu no seu reino, no caso o reino demoníaco, pedindo por refúgio. E sim, essas pessoas que pediram por refúgio dentro do reino demoníaco eram humanos, e isso aconteceu 4 anos antes do Rain nascer. Claro, obviamente, eles não pediram refúgio por nada, primeiro eles contaram a sua história, e agora a Iris conta essa história para o Rain. Esses humanos não eram originais desse mundo, eles vinham de um outro mundo buscando por refúgio, já que o seu mundo natal tinha sido completamente destruído e varrido por causa de uma guerra que nós não sabemos os detalhes,
Então, fugindo desse mundo destruído, um grupo com cerca de 20 domadores fugiram para o mundo onde Rain vive atualmente. Nesse ponto, eles estavam completamente desesperados por salvação. Eles precisavam que isso desse certo. E logo, quando eles chegaram a esse mundo, eles se encontraram nas terras do povo demoníaco, nas terras dos Demon Kings, onde lá, depois de ouvir sua história, Aeris deu a eles um pedaço de terra na divisa do reino demoníaco, onde ali eles ficariam entre o reino humano e entre o reino demoníaco, um lugar isolado onde eles não teriam contato com ninguém, para que eles pudessem ver tranquilamente apenas com os seus. Aqui eles estavam basicamente em um estado de reclusão, muito parecido com as pessoas das grandes raças, por exemplo, onde eles se trancam em suas vilas e nunca saem delas, raramente saindo apenas uma vez ou outra. E aqui foi a mesma coisa, esse grupo de 20 domadores se agitou na vila, fizeram família e continuaram lá, vivendo suas vidas tranquilamente. E esse grupo possuía diversos tipos de domadores, fossem os comuns que já eram bem fora dos padrões, seja domadores de insetos, de aves e até mesmo necromantes, que no caso seria uma classe mais avançada sobre domador, porque o cara tá domando os mortos, basicamente. Domando os mortos é foda. Ou seja, os parentes, vizinhos, amigos Randy que ele tanto fala na obra que são comuns, que todos podem fazer o que ele faz, essas coisas, não é que eles são comuns que podem fazer o que eles fazem, é que na verdade eles eram mais poderosos do que ele, porque ele era apenas uma criança que estava aprendendo a domar. Então agora pensa, uma criança que está aprendendo no meio de um monte de monstros. Claro que ele vai achar que isso é o senso comum, porque isso não é o senso comum de onde eles vieram. Eles são monstros que cresceram em um lugar onde isso é comum, onde aqui, nesse mundo, não é o senso comum. Ou seja, o Rain é um monstro que foi criado dentre os monstros. E por isso eles são tão diferentes dos domadores desse mundo. Eles podem fazer coisas que os domadores desse mundo não podem nem imaginar em fazer, porque aquilo, eles não são daqui. Eles são estrangeiros, digamos assim. E também é por isso que o Rain é capaz de quebrar limites tão facilmente. É que os limites dele não são parecidos com os limites dos humanos desse mundo. Nesse mundo, apenas os heróis podem crescer sem limites e ficar extremamente poderosos. Mas o Rain não tem origens nesse mundo, e por isso ele pode ser tão poderoso quanto o herói, crescendo sem limites aparentes. O Rain pode ser sim um humano, porém ele é diferente dos outros humanos, e por isso que ele é tão fora da curva, e isso também explica muito mais sobre o seu passado e sobre a sua vila. Mas também, meus amigos, é sobre a história das origens do Rain que também vem a história sobre a destruição de suas origens, porque sim, aconteceu que eles foram atacados por monstros, mas tem um pouco mais de verdade atrás disso. A destruição da Vila do Rain aconteceu na mesma época que a destruição do reino dos Demon Kings, e isso se volta apenas para um lado: os humanos. Os humanos vestiam roupas brancas, e dentre eles havia um homem que parecia ser um padre da igreja do herói. Esses cultistas fanáticos religiosos extremamente errados da cabeça transportaram centenas de jaulas e centenas de monstros para a fronteira do reino dos humanos e dos Demon Kings, que obviamente vocês já sabem que isso foi claramente uma tentativa de acabar com os demônios através dos monstros. E é claro, tudo isso sem sujar as mãos. No final é a própria igreja que tem as suas mãos mais manchadas, certo? Mas é aquilo, eles jogaram os monstros na fronteira. E qual vila estava na fronteira dos Demon Kings e dos humanos? Exatamente, a Vila dos Domadores. No ataque da igreja, a Vila do Rain foi pega, e como consequência, centenas de monstros, até talvez milhares de monstros, varreram ela como se ela não fosse nada, matando seus parentes, matando seus amigos, matando seus vizinhos e, é claro, deixando o Rain sozinho, já que ele não estava dentro dela durante o ataque. Ou seja, no fim do dia, os Demon Kings, que são os demônios, abrigaram e deram casas, terras, territórios para a família do Rain, enquanto por outro lado, os humanos os destruíram. Parece que o jogo realmente se inverteu aqui, não é mesmo, meus amigos? E o meu único resquício de paz, a única coisa que me deixa mais aliviado nessa história é que mais pra frente na obra, o Rain tem sim sua vingança, digamos assim. Ele não se vinga e realmente faz nada contra a igreja em si, mas ele que cresceu ao ponto de que agora é alguém importante se encontra com o Imperador, onde lá ele conta as coisas terríveis que a igreja fez com os Demon Kings. E assim, o Imperador que viu as merdas que eles fizeram falou: pô, não tem como passar pano pra isso não, hein? Os caras agora são inimigos públicos do Império. Então, no fim do dia, a igreja se tornou uma inimiga pública desse reino. Ou seja, no final, o Rain teve sim a sua vingança, certo? Ele não caçou eles, não bateu neles, não fez nada. Mas o Império declarou eles como inimigos, e assim as pessoas provavelmente vão caçar eles para ganhar recompensas em cima disso. Então, no fim do dia, eles ainda serão caçados, o que já é uma coisa boa, digamos assim. Então sim, amigos, esse é o motivo pelo qual o Rain é
tão poderoso quanto ele é, dele não ter limites e fazer coisas inimagináveis até agora. É simplesmente porque ele pode, e vocês têm que respeitar o patrão, tá, fiotes? Mas uma coisa que eu penso aqui fora dessa história, um pouco fora do escopo dessa história de como o Rain é tão poderoso assim, eu penso que mesmo dentre esses monstros, desses aldeões que estavam na beira do Rain, ele é incrivelmente talentoso. Eu penso que o Rain é realmente um talento prodigioso dentre esses monstros. Por quê? É simples. O Rain perdeu todos eles quando ele ainda era uma criança. Ele estava sendo treinado por eles, mas perdeu eles. E mesmo assim, sozinho, apenas lembrando dos conhecimentos e vendo o que eles faziam, fez coisas inimagináveis, aprendeu e dominou completamente a classe domadora, e não apenas a classe domadora, como também as outras, domador de insetos, domador de espíritos e tudo mais. O Rain dominou tudo isso apenas lembrando o que eles ensinaram, é claro, pensando no que ele viu naqueles tempos. Ou seja, eu realmente acho que dentre aqueles monstros, o Rain tinha um talento realmente prodigioso. E claro, não esqueçamos, o Rain contratou um monstro, algo que até agora era basicamente impossível de se pensar. Além de, claro, ele anulou um contrato, ele criou a sua própria magia que anulou o contrato de outro domador, sobrescrevendo o seu próprio contrato em cima dele. E isso é uma magia que o Rain mesmo criou. Ele criou uma magia sobre domadores, o que mostra realmente o talento dele. Ele é muito talentoso, meus amigos. E é isso, meus amigos. Esses são os motivos pelos quais o Rain é tão poderoso. E um monstro fora da curva, suas origens. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é aquilo. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o likezão bolado e se inscreva aqui no canal. É sério, se você assistiu até aqui e gostou dele, considere, deixa o like, se inscreve, porque assim você me apoia demais a conta. Sério mesmo, papo reto. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!